sabe o que todo esse pessoal está estudando aqui na escola do Senai? Eles estão aprendendo a trabalhar com a representação das engrenagens em desenho técnico. E se eu fosse você, eu prestava bastante atenção nessa teleaula que está começando, enquanto eles prestam atenção nesta aula deles. Sabe por quê? Porque quem não conhecer a representação das engrenagens não vai poder engrenar em desenho técnico nenhum. Você vai aprender nesta teleaula de elementos de máquinas como se faz a representação das engrenagens em desenho técnico. Você vai conferir como é feita a representação dos dentes, o desenho de pares de engrenagens e ainda vai ficar por dentro das características das engrenagens. E aí, pronto para mergulhar no desenho das engrenagens? Opa, acho que estou atrapalhando. Melhor eu ir indo para começar a aula. E aí, vamos nessa? Enquanto o pessoal fica ali no desenho mecânico, você fica aí no desenho eletrônico da televisão. E aí, Tito? Tudo bem? Ô, Silva, Tudo em cima? ainda bem que você chegou. Não tá nada bem não, viu? Você quer algum problema? Ah, eu não tô me entendendo muito bem com esse desenho aqui, ó. Ah, representação das engrenagens em desenho técnico. É isso mesmo, você entende desse assunto? Eu acho que um pouquinho, sim. O que você quer saber? Quer começar do começo? Vamos do início? Então vamos lá. A representação das engrenagens, Titão, obedece a uma convenção. Como regra básica, as engrenagens são representadas como peças sem os dentes. A engrenagem aparece sem os dentes? Mas como assim? Eu vou te explicar. No desenho, ou melhor dizendo, na representação da engrenagem, a gente não vê os dentes. A única coisa que a gente vê, quer dizer, o único elemento da engrenagem que aparece na representação nesses desenhos é o diâmetro primitivo. Tá vendo? Ele é indicado por meio dessa linha estreita feita de traços e pontos. Compreende? Eu compreendo, Silva, mas por que os dentes não aparecem ali? Porque na fabricação das engrenagens, Titão, o perfil dos dentes é padronizado, não muda nunca. A fresa usina os dentes da engrenagem e pronto. Ah, fresa. Você se lembra disso? Claro que eles se lembram. Fresa é uma ferramenta que todo mundo conhece. Agora, a escolha da fresa é que são elas. Mas por quê? Qual que é o problema? A escolha da fresa depende da altura da cabeça e do número dos dentes da engrenagem que se quer executar. Por isso a gente não representa o perfil dos dentes, compreendeu? É, mais ou menos. Não, mas como mais ou menos, Titão? Os dentes, o perfil dos dentes é padronizado e acabou. Ah, mas é sempre o mesmo? Sempre igual? Não tem nenhuma exceção? Bom, na verdade tem uma exceção, sim. Ah! Vocês estão vendo por que é que eu digo sempre que esse rapaz só me dá alegrias? Porque com ele não é decoreba, não. Ele raciocina, ele pensa nas coisas. Ele pensou até na representação dos dentes. Quando excepcionalmente a gente precisar fazer a representação dos dentes da engrenagem, eles devem ser desenhados desse jeito. 1 ou 2 dentes, desenhados com linha contínua larga. Ah, e tem outra coisa, Titão. Nas representações em corte, os dentes que passam por ali, no sentido longitudinal, devem ser desenhados. Quer dizer que a representação dos dentes, embora excepcional, é muito importante no desenho técnico das engrenagens? É, sim, e eu vou te dar um outro exemplo disso. Dê uma olhada nessas vistas de cada uma dessas engrenagens. Repare que na vista frontal e na vista lateral, na parte que não mostra o corte, a raiz do dente não aparece, isto é, não é representada. Agora, na parte em corte da vista lateral, a raiz do dente aparece, representada pela linha contínua larga. Mas Silva, e se a gente precisar representar a raiz do dente da engrenagem numa vista sem corte? Bom, nesse caso a gente usa a linha contínua estreita. Olha aqui, a gente indica a raiz aqui em linha contínua estreita, tá vendo? Ah, tudo bem. Mas eu tô em dúvida mesmo nessas 3 linhas aqui, ó. Quando essas 3 linhas estreitas aparecerem na vista lateral da engrenagem, é para indicar a direção da inclinação dos dentes helicoidais. Olha aqui, repara só. É verdade. Agora, e essa aqui, ó? Nessa engrenagem cilíndrica, a inclinação helicoidal é à direita. Nessa outra, a engrenagem cilíndrica, a helicoidal, é à esquerda. E nessa engrenagem helicoidal côncava é em espiral. Pô, demais, hein, Silva? É, mas você ainda não viu nada, Tito. Agora vai pintar outra representação. E aí você vai ver como é que fica o desenho de pares de engrenagens. Confira. É, que vale a pena. Você está vendo o desenho de um par de engrenagens.
a engrenagem helicoidal côncava e a rosca sem fim. Repare que todas as linhas convencionadas estão aí, direitinho representadas. Isso porque as mesmas regras de representação que você viu até aqui valem também para os pares de engrenagens, assim como valem também para as representações em desenhos de conjunto. Confira agora como fica a representação do engrenamento de duas engrenagens cilíndricas. Veja, no engrenamento de duas engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, o sentido do dente de uma deve ser à direita, enquanto da outra deve ser à esquerda. Agora acontece o seguinte: esses engrenamentos que você viu aí acontecem no mesmo plano. Portanto, nenhuma engrenagem está escondendo a outra. Agora, se de fato uma das engrenagens ficar em frente à outra, encobrindo parte dessa outra, e aí? Como é que fica a representação? Veja um exemplo com essas duas engrenagens cônicas. Elas estão nessa situação. Uma encobre a outra. Repare que quando isso acontece, o pinhão é que encobre uma parte da coroa. E apenas o diâmetro primitivo da coroa é representado por inteiro, certo? Agora, para você ter mesmo certeza de como é que a gente lida com representação de engrenagens, ainda falta uma coisa muito importante: conhecer as características das engrenagens. E nós vamos começar o estudo dessas características por aqui, pelos dentes. Veja esse desenho e confira o significado das letras sobre as linhas de coroa. A letra E, que você encontra aí, se refere à espessura. A espessura é a medida do arco limitada pelo dente sobre a circunferência primitiva. Outra característica: a letra V indica o vão, que é o vazio que fica entre dois dentes consecutivos, também delimitados por um arco do diâmetro primitivo. O P que você vê aí indica o passo. O passo é a distância entre dois dentes consecutivos e equivale à soma dos arcos da espessura e do vão. Confira agora a letra A, que indica a cabeça, que é a parte do dente que fica entre a circunferência primitiva e a circunferência externa da engrenagem. Tem ainda a letra B, que indica o pé. O pé, como você vê aí, é a parte do dente que fica entre a circunferência primitiva e a circunferência interna. E por último, a letra H, que representa a altura e corresponde à soma da altura da cabeça mais a altura do pé do dente. Bom, como você sabe, os desenhos das engrenagens são feitos a partir das suas representações convencionais. Com as características das engrenagens, acontece a mesma coisa. Elas também são indicadas sobre suas representações convencionais. Deixa eu te mostrar como é isso num desenho. Esse que você vê aí é um desenho com as características da engrenagem cilíndrica com dentes retos. Confira as características. O DE indica o diâmetro externo. O DP indica o diâmetro primitivo. O DI indica o diâmetro interno. O M indica o módulo. O Z indica o número de dentes. E o L indica a largura do dente. O módulo que você viu aí corresponde à altura da cabeça do dente. Ele serve de base para a gente calcular as demais dimensões dos dentes. Com base no módulo e no número de dentes é que o fresador escolhe a ferramenta para usinar os dentes das engrenagens. Veja agora alguns perfis de dentes do sistema módulo. Agora, para avançar o seu conhecimento, confira as características da engrenagem cilíndrica com dentes helicoidais. Na engrenagem cilíndrica com dentes helicoidais, a única característica nova que aparece indicada no desenho é alfa, que é o ângulo de inclinação da hélice. Tá vendo? No caso da engrenagem cônica com dentes retos, além das características que você já conhece, outras ainda vão aparecer. Essas características novas, próprias da engrenagem cônica, são as seguintes: AE, que é o ângulo externo, AP, o ângulo primitivo, AI, o ângulo interno, AC, o ângulo do cone complementar, e L, a largura do dente. E agora, para fechar nossa teleaula, você vai conferir as características da engrenagem helicoidal para a rosca sem fim, que também tem algumas novidades. As novidades são as seguintes:
dm, que é o diâmetro máximo da engrenagem, ACH, que é o ângulo de chanfro, e RC, que é o raio da superfície côncava. Bem, agora você já tem as informações necessárias para lidar com a representação de engrenagens em desenho técnico e pode se dar bem tanto na hora de desenhar uma peça quanto na hora de consultar um manual. Desde que você estude sua aula no livro, essas representações não vão ser mais problema. Na verdade eu vou ter que estudar pra valer, fazer bastante exercício pra pegar o jeitão das coisas. Pois é, meu amigo, agora é rachar no seu livro e fazer todos os exercícios. Que não são poucos. Mas esse é o único jeito de pegar as características pra valer, não é mesmo? E depois da revisão, é rachar o cano, hein? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você estudou a representação das engrenagens. Você viu como é a representação dos dentes, das partes, o desenho de pares de engrenagens e as características de vários tipos de engrenagens. Viu só? Enquanto o pessoal rachava aqui na escola do Senai, você rachava aí na telinha da televisão. Mas agora, tanto você quanto eles vão ter que pegar o livro de estudos e tirar todas as dúvidas em casa. Porque senão o Brasil não vai para frente, pelo menos quando o assunto é mecânica. Bons estudos e até a próxima teleaula. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.